Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar. Alimento Diário, série Cristo, o Centro Conector da Obra de Deus. Título do volume 1, Cristo, o Centro da Obra de Deus. Autor, Pedro Dong. Título da semana 2, Cristo, o Centro da Obra de Deus. Quarta-feira, ler com oração, 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sem profecia, o povo de Deus se corrompe. O apóstolo Paulo foi um canal usado por Deus para falar sua palavra e fazer sua obra. Todavia, os cristãos daquela época deram ouvidos a fábulas e genealogias que causaram degradação na igreja. A situação piorou a partir do século II, porque não surgiram outros apóstolos. Havia apenas seus sucessores, denominados pais apostólicos, cuja função era impedir que a igreja e os ensinamentos do primeiro século se perdessem. Entretanto, não havia mais o falar profético. Sem o falar de Deus, a igreja degradou-se cada vez mais até o século XV. No século XVI houve uma reação, mas persistiram os mesmos erros e vícios. Até que no final do século XVIII e no século XIX, a igreja em Filadélfia começou a surgir. No século XX, as verdades sobre a igreja foram restauradas, principalmente no que se refere à unidade, à prática e ao serviço da igreja. Todavia, ainda faltava a realidade. Então Deus, em sua misericórdia, usou o ministério do irmão Dong por 40 anos para preparar uma geração. Foi como se ele tirasse uma geração do Egito. Nesse tempo houve problemas de incredulidade, desobediência, intrigas, mas o Senhor usou esse ministério para fundamentar-nos e dar-nos as ferramentas básicas para a expansão do Evangelho do Reino. Em 2017 aconteceu uma nova mudança. Deus iniciou o que chamamos de a Era do Apocalipse e estamos vivendo neste momento final. Ele nos deu as palavras entusiasmo, excelência e inclusão. O falar de Deus produziu mudanças na igreja e muitas novidades passaram a acontecer. Posteriormente, o Senhor nos falou em Filipenses sobre ter compaixão, splankino em grego, dos outros e exercitamos a empatia entre nós. As críticas e disputas por posição eram frequentes, mas a palavra trabalhou em nós até o ponto em que passamos a suportar-nos em amor. Praticamos o perdão mútuo, a compaixão e a empatia na igreja. Quanta mudança! Com a pandemia em 2020, parecia que tudo iria por água abaixo, mas Deus usou essa circunstância para ampliar o alcance do Instituto Vida para Todos, criado em 2014. E assim a palavra profética foi propagada e todas as igrejas alinhadas. Foi o início da restauração. Já em 2018 e 2019, a colportagem dinâmica revolucionou a vida da igreja, assim como o Avança Jovem e a Fábrica de Vencedores. Com tantas pessoas contatadas, surgiu a necessidade das redes de cuidado. A pregação do Evangelho do Reino nas ruas começou a trazer frutos para as igrejas. Com isso, as mulheres passaram a cuidar umas das outras pelo grupo Mulheres Conectadas e os homens a se apacentar mutuamente no grupo Homens de Oração. Além disso, o Senhor potencializou o Expolivro. Portanto, o Evangelho começou a se espalhar em uma escala bem maior. Continuamos como um pequeno rebanho, assim como a igreja em Filadélfia, porém potencializados, turbinados pelo Espírito, temos alcance global. Pela graça do Senhor, temos alcançado quase todos os continentes. Entramos na Oceania e logo receberemos aqui alguns irmãos do Timor-Leste para serem aperfeiçoados.
Do Timor-Leste avançaremos para a Indonésia, Malásia e Ásia. Rogamos ao Senhor por uma santa mudança no Japão e Coreia do Sul. O continente africano já está pegando fogo. Congo, Quênia, África do Sul, Moçambique, Madagascar, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde. Fazendo imersão na palavra, os irmãos africanos têm experimentado como a palavra profética tem poder para operar nas ruas. Amados, quem faz esse trabalho? É a palavra. Nos 19 séculos da história da Igreja, toda sorte de corrupção e deterioração penetrou na Igreja em razão da ausência da palavra profética. Provérbios 29, 18. Por isso, todos nós precisamos estar alerta para a importância da palavra que sai da boca de Deus. Pergunta de hoje: como impedir a degradação da Igreja nos tempos atuais? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, mas tua glória eu vejo, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, mas tua glória eu vejo, o mal vem derrotar.